Eu simplesmente quebrei. Cheguei ao fundo do poço. E como diz Geraldo Rufino, o fundo do poço é um lugar extraordinário para você sair. Neste vídeo eu vou te mostrar, nós vamos conversar, vamos ter um bate-papo de como que eu cheguei a mais de 110 mil em dívidas. Mais de 110 mil em dívidas. Nome no SPC, Serasa e Boa Vista. Pessoal, assim como a maioria dos brasileiros, o meu nome encontra-se no SPC, que é o Sistema de Proteção ao Crédito, que bloqueia ali a possibilidade de você conseguir mais empréstimos, de você conseguir se reerguer novamente no mercado. Eu trabalho de forma autônoma, tenho de técnica em segurança do trabalho. A nossa renda é variável, não tem nada fixo. Varia de 7 mil a 17, a 20, a 23. Vai depender do mês e dos serviços que a gente conseguir captar e realizar para o cliente. Esse canal, eu já falava de finanças já há algum tempo atrás. Só que eu não vivia aquilo que eu tentava passar aqui no canal, sabe? Eu vivia de certa parte, sabe? Por quê? Eu investia na Bolsa de Valores, mas eu não tinha minha reserva de emergência. Eu investia, mas não tinha reserva de emergência. O que aconteceu? Alguns contratos, alguns clientes não foram renovados na virada de ano do ano passado, tá? 2023 para 2024. E aí o faturamento de 20, de 25, de 17 foi caindo. E os investimentos que eu tinha em ações, em fundos imobiliários, eu retirei, eu tive que vender para pagar contas. Tive que vender e tirar para pagar contas. Aí foi meu primeiro erro, não ter um fundo de reserva, uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses da minha renda atual, ou pelo menos daquilo que eu precisava para sobreviver durante 6 meses. Como eu não tinha esta renda, como eu não tinha essa reserva de emergência, eu tive que vender as ações, fundos imobiliários, tinha uma reserva em ouro para pagar dívidas. Tinha dois funcionários e para honrar com os compromissos com ele, eu fui vendendo ali ações ao pouco. E o que isso aconteceu? Me desmotivou a gravar aqui para esse canal, tá? Aqui para esse canal. E eu tinha mais de 10, 12, 13 cartões de crédito. O último vídeo é sobre isso. Eu vou deixar ele no final do card para você ver o vídeo sobre os cartões de crédito. E o que vai acontecendo? Quem trabalha de forma autônoma, ele precisa de cliente, ele precisa captar cliente, ele precisa estar sempre em constante movimento para a renda dele subir, tá? Para a renda dele subir. Como eu tive alguns clientes que desistiram, não consegui fomentar ali qual a palavra que eu poderia usar, né? Não consegui fomentar ali um relacionamento seguro para que eu tivesse ali a renovação com o cliente, entre aspas, de forma automática. De quem é o erro? Meu, porque eu sou o prestador de serviço. E eu quebrei, não foi por causa da foto que está na thumb, não foi por causa de governo, foi por incompetência inteiramente minha. Porque no momento que eu estava com recursos, não é recurso sobrando, né? Mas ganhando realmente um dinheiro razoável, eu não me preocupei em fazer reserva de emergência. A minha preocupação era somente investir e assim por diante. Como eu não me preocupei em fazer reserva de emergência, eu precisei da reserva de emergência e não tinha. Então eu tirei dos recursos das ações, fundos imobiliários e assim por diante. O que acontece então? Quando você não consegue captar mais clientes por incompetência minha, tá, pessoal? Quando você não consegue ter um fundo de emergência por incompetência minha, repito,
você vai tirar recursos da onde você não deveria tirar. Da onde é? Das ações, fundos imobiliários, e comecei a vender meus bens. Eu tinha uma moto, ainda tenho outras motos, mas eu tinha uma moto em específico e eu acabei vendendo ela, uma Pop 100, para arcar com os compromissos. E o ano de 2024 foi se passando, as pessoas que trabalharam comigo, a gente teve que desligar, obviamente, porque a gente não estava tendo serviços e nem recursos ali do fundo de emergência para arcar com a carga tributária e com o salário desse colaborador. Então a gente mandou embora, explicamos os motivos, acertamos a rescisão, ou tudo certinho, mas as contas foram se acumulando, porque entre pagar uma conta e o funcionário, eu priorizava pagar o funcionário. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tive a organização, a sabedoria e a humildade de buscar ajuda para poder administrar aqueles recursos da forma adequada. Não tive essa humildade, né? Eu achava que eu mesmo daria conta. E qualquer pessoa dá conta, pessoal. Mas você deve buscar recursos. Você deve buscar uma pessoa mais instruída. Você deve ler livros. Inclusive eu tenho um livro aqui, ó. Um dos, né? Tem outros que a gente já leu sobre finanças. Que vai nos dar o conhecimento para a gente aplicar. E esse ano de 2024 a gente entrou, cara, pela primeira vez, né, na história, eu falo assim, nós, porque a minha esposa sempre tá comigo, né? 111 mil em dívidas. 111 mil em dívidas. Não é 2 mil, não é 3 mil, não é 10 mil. Quem dera fosse só 10 mil. São 111 mil em dívidas. Sabe o que é isso, pessoal? É como se fosse uma dívida de 10 mil por mês. É como se eu fosse pagar essa dívida, se eu tivesse que tirar todos os meses 10 mil. Eu ia demorar um ano para pagar. Um ano para pagar isso, sabe? E se eu fiz essa dívida, obviamente a culpa é minha. A culpa é minha, não é de outras pessoas. Ah, é crise, é o governo. Não. A culpa é da minha má administração. O que eu fiz agora? Esse mês de fevereiro, inclusive, tá, pessoal? Ao refletir, ao reconhecer que eu errei, ao reconhecer que eu não tive a sabedoria para administrar os recursos adequados, eu criei uma planilha de controle de finanças. Eu comecei a alimentar agora, esse mês de fevereiro. Como eu fazia antigamente, eu anotava no caderno, mas não era aquele negócio rigoroso. Era, tem que anotar. Ia lá, anotava. Não era algo, final do dia, gastou? Entrou alguma coisa no caixa da empresa? Anota. Tirou tua parte pessoal, tirou a parte da empresa, e assim por diante. Não tinha esse controle até então. Mas agora, no mês de fevereiro, a gente iniciou a planilha. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa planilha, vai estar no link aqui embaixo. É uma planilha extremamente simples, pessoal. Extremamente simples. Mas que está me ajudando a ter clareza sobre as minhas dívidas essenciais, sobre as minhas dívidas não essenciais, sobre as minhas dívidas essenciais anuais ou temporárias, tá? E 110 mil em dívidas não é assim, não é tão fácil da gente quitar, né? Mas a gente vai quitar esse ano, 2024. Como? Primeiro passo, ter o controle financeiro, saber para onde vai o recurso, quanto recurso está entrando, quanto recurso está saindo. Como vamos fazer isso? Através da planilha, no link na primeira descrição. Outro passo nós vamos fazer, vamos trabalhar com o tráfego pago para captar mais clientes para a nossa empresa, captação de clientes. Todo o recurso que entrar na empresa, nós já vamos direcionar o recurso X% para imposto, X% para pagar funcionário, X% para o salário do prolabore do dono, X%
para a reserva de emergência da empresa. E com aquele recurso que eu tirar da empresa para mim, eu vou tirar também para fazer nossa reserva de emergência. Atualmente nós não temos de reserva de emergência nada, nem um centavo. Mas nós já sabemos em qual banco nós vamos fazer nossa reserva de emergência. E pelo que a gente já vive aqui em nossa casa, pelos nossos gastos, nossa reserva de emergência não é exorbitante, é reserva de emergência pessoal, tá? Para mim, minha esposa, meus 2 filhos. R$18 mil, a gente fica tranquilo com nossa reserva de emergência, tá? Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer pagar as contas menores. Por mais que tenha contas ali que tenha mais juros, nós vamos pagar as contas menores. Porque isso vai dar pra gente uma sensação de vitória. Ó, a gente está conseguindo. Vamos lá, vamos batalhar, vamos correr atrás. Isso vai dar pra gente a sensação de vitória. Então a gente vai começar com as contas menores. As contas de 2 mil, de 3 mil, a gente já vai começar a quitar essas contas. Por que que eu tô vindo aqui e tô fazendo esse vídeo? Porque o canal tava parado. E eu vi aqui no canal a oportunidade, além para mim me expressar, para me dividir a minha experiência, para que outras pessoas vejam esse vídeo e não caiam no mesmo erro, né? De não ter o controle financeiro, de não ter uma planilha simples, mas que pode ajudar você a ter um controle financeiro adequado, de não ter o controle emocional adequado, de gastar mais do que entra no seu caixa, de gastar com coisas não essenciais. Veja, pessoal, não que não seja importante você gastar com uma pizza com a sua família, sair para um parque, mas existem maneiras grátis de você se divertir também com a sua família, mais prazerosas. Então, a gente vai se abdicar aí durante esse ano, ou o outro ano, 2 anos, enfim. Nossa projeção é que em 2 anos a gente esteja zerado de dívidas. Zerado. E além de estar zerado de dívidas, a nossa projeção é que a gente tenha a nossa reserva de emergência daqui a 2 anos também. Tanto a reserva de emergência da empresa, quanto a reserva de emergência do pessoal, da família, né? Então, são 110 mil em dívidas, cara. Se você tem dívidas, deixa aqui embaixo nos comentários, deixando o seu testemunho, deixando a sua reação, deixando o que mais? Uma palavra de conforto. E o canal, ele era de investimentos, a gente vai falar sobre agora organização financeira, porque isso é importantíssimo nós termos organização financeira, pessoal. Então, por que que eu quebrei, né? Eu já até estou sendo repetitivo, né? Mas eu quebrei porque eu não soube administrar os recursos que eu tinha em minhas mãos. Eu quebrei porque não tive domínio emocional. Eu quebrei porque gastava mais do que recebia. Eu quebrei porque achei que o cartão de crédito complementar ao meu salário. Eu quebrei porque achei que poderia comprar parcelado, que ia dar certo. Não deu. Eu estou na pindaíba, né? Como diz o Eduardo, Dudu, estou na pindaíba, mas é temporário. No SPC é temporário, as dívidas são temporárias. Isso você deve colocar em mente, é temporário. Se planeje, se controle, tem a planilha aqui embaixo, no primeiro link, e faça seu planejamento para sair das dívidas, faça seu planejamento para ter sua reserva de emergência, faça seu planejamento para viver sem dívida. É possível viver sem dívida. Quem fala assim, o pobre só tem as coisas a se dever. Pessoal, não existe isso. Não existe isso. Você pode se planejar para comprar as coisas. Você pode se planejar, mas esse planejamento, infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem esse planejamento. Infelizmente.